Você acha que a reforma trabalhista veio para facilitar a vida dos empresários e dificultar a vida dos trabalhadores? Ou não? Você acha que teve mais benefícios que malefícios nessa nova lei? Bem, hoje nós temos uma convidada mais que especial para trabalhar esse tema aqui, que é de grande relevância para a população. Andréia, apresente-se. Olá vocês aqui também. Olá. Que alegria, professora tê-la, a professora Isabela, né, que é a nossa professora e sempre muito amada por todo mundo lá na faculdade. Então, para a gente é uma alegria tê-la aqui no canal Monstros do Direito. E desde já, né, pedir a você que fique conosco até o final do vídeo, porque esse tema aí é um tema de grande relevância para você, que provavelmente é alguém que já trabalha, é um trabalhador, porque hoje em dia, assim, né, praticamente todo mundo trabalha. Então, vamos estar falando aí de reforma trabalhista do ano de 2017. Então, se apresente para a gente, professora Isabela. Olá, tudo bem com vocês? Um prazer estar aqui com esses alunos que vêm desenvolvendo um trabalho brilhante nesse canal, tratando de temas muito importantes. Como eles apresentaram, eu sou a professora Isabela, sou advogada, especialista em direito público, em direito minerário e finalizando especialização em direito civil também. Sou professora e amo muito o meu trabalho, que é a advocacia trabalhista. É o principal enfoque, né? Minha área de especialidade é a advocacia trabalhista. Há mais de 5 anos atuando aqui em Parauapebas exclusivamente. Eu costumo falar para os meus alunos que são de fora, sempre que eu palestro para alguém, eu falo assim, que nós vivemos uma peculiaridade que não se vive praticamente em lugar nenhum quanto às relações trabalhistas. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês sobre algo que eu amo e falando sobre um tema que é bem relevante também, que é a reforma trabalhista. Nós já temos rumores aí de uma nova reforma. Estava até comentando com os meninos aqui, né? Eles dizendo que a gente mal aprende uma coisa, já vem novidade. Então, não espantem se daqui a alguns meses, alguns anos, nós tivermos aí uma nova reforma, até porque essa é uma necessidade da sociedade. Nós temos uma CLT de 1943, que traz aí temas que já são bem obsoletos, bem antigos, e precisava dessa reforma, né? Veio algo para trazer regulação para aquilo que nós vivíamos no cotidiano. Então, muitos dos temas que nós vamos tratar aqui hoje, vocês vão ver que veio regulado pela reforma, mas que já era algo comum na prática. Muito bem. Então, vamos falar da Lei Federal 13.467, aqui de 2017, que é da reforma trabalhista. Nós temos muitas perguntas aqui, muitos tópicos. André, quem que inicia as perguntas? E também temos muitas dúvidas, né? Que a gente vai estar tirando juntamente com você aí de casa, porque a gente não sabe, né, professora? Direito do trabalho acaba que a gente acha um pouquinho, né, Wellington? Um pouquinho mais difícil, a gente tá mais aí no ramo do... Desculpa, professora, mas aí... Penal! No ramo do direito penal. Todos! Processo penal, mas a gente precisa aprender de tudo, né? Porque direito... é direito, né, professora? Com certeza. Civil e trabalho são exceções, mas pode confiar, tá? Exceções, pode vir que são dois temas, duas áreas que são muito boas e o time penal perde muito, tá? Então, se quiser fazer segunda fase, inclusive, direito civil e direito do trabalho, contem comigo. Então, vamos lá, vamos dar início aos nossos tópicos. É contigo, Andréia. Tá bom. Professora, né, como você mencionou, então, assim, a consolidação das leis trabalhistas que temos é do ano aí de 1943, ou seja, já 80 anos se passaram. É claro, com isso também houve aí, né, todas as alterações no sentido de evolução humana, as relações trabalhistas, evolução tecnológica. E nessa alteração que teve aí, né, que na verdade é a reforma trabalhista de 2017, foi bem significativo a instituição, por exemplo, do trabalho intermitente, que até então só existia, né, de forma legalizada nos países exteriores, certo? Sim. E através aí da reforma trabalhista de 2017, o Brasil inseriu
E eu gostaria que você falasse um pouquinho aqui pra gente também, para os nossos ouvintes do canal, o que é esse trabalho intermitente, também um pouquinho referente ao regime do trabalho intermitente e ao regime da escala 12/36. Ótimo, são dois temas relevantes de aplicabilidade prática. O trabalho intermitente, ele condensa informações que talvez deixe o trabalhador e o empresário em dúvida da sua utilização. Mas no que consiste? Alternâncias de períodos de prestação de serviço. Então, eu tenho um colaborador que ele vem, presta serviço diante de uma necessidade e, por hora, quando aquela necessidade cessa, eu dispenso esse empregado, certo? Então, ele tem essa alternância dos períodos de prestação. E aí a gente vai lá atrás naqueles requisitos da relação de emprego. E aí? Mas eu tenho subordinação nesses casos? Continua havendo a subordinação. Então, é alguém que continua devendo ali as obrigações para o empregador, continua tendo que se submeter às ordens do empregador, mas ele tem alternância. Então, tem uma certa liberdade para esse trabalhador de prestar serviço em vários locais. No entanto, ele continua com as mesmas obrigatoriedades. Registro na CTPS, e aí precisa estar descrito essa modalidade de que o trabalho é intermitente, e algo que dificulta a sua aplicabilidade prática. O que é? O trabalhador intermitente, ele tem que ser convocado para o trabalho com 72 horas de antecedência. Então, muitas vezes a necessidade da empresa é imediata, e aí já descaracteriza o trabalho intermitente. Então, para convocar esse trabalhador, eu tenho que enviar um comunicado para ele, e aí pode ser feito de várias formas, ou por e-mail, ou por WhatsApp, né, que é um meio mais utilizado hoje, mas eu tenho que enviar esse comunicado com 72 horas de antecedência. E o trabalhador tem até 24 horas para responder se ele está disponível ou não. Então é facultativo, né? Ele pode ou não, né? Sim. O aceite. Sim, a partir desse momento das 72 horas, ele vai dizer, né, em 24 horas, se ele pode ou não. Então, na prática, isso é algo que dificulta a aplicabilidade do trabalho intermitente. Entendo. Professora, a senhora falou agora há pouco que há essa subordinação. Sim. O que acontece se o funcionário ali, a pessoa que presta trabalho intermitente, aceitar e não comparecer na hora marcada, no local marcado para o trabalho? Ele fica sujeito àquelas mesmas penalidades, né? Aceitou, não compareceu, fica sujeito àquelas penalidades de advertência, suspensão, né? Pode ter aí o desconto salarial, via ter o desconto salarial, isso, e até a rescisão aí por justa causa após gradativas aplicações. É como se fosse um trabalhadorista? Isso. Ele é remunerado pelas horas que ele presta. E aí, lembrando que esse cálculo das horas deve respeitar o pactuado, né, em toda a relação de trabalho, que é o salário mínimo. Entendo. Então, não pode ter o valor de hora menor que o valor da hora do salário mínimo. E nem pagar menos, né? Também equivalente Não. ao mesmo cargo que a empresa já paga, né? Sim, sim, tem que ter equiparação. Fixo. Sim, tem que ter equiparação. Salvo engano, quando ele recebe ali aquelas horas, ele recebe também os cálculos de férias, de 13º, tudo isso junto. Tudo isso junto. Eu lembro das aulas. Recebe tudo isso junto. Então, também é algo que pode ficar mais oneroso para a empresa ter que pagar isso para o trabalhador já de imediato, né? Tanto é que não costumamos ver na prática hoje trabalho intermitente. Eu acho que é uma crítica, inclusive, dos doutrinadores. Veio para regular uma relação informal de trabalho. Que já acontecia. Que já acontecia, mas acabou que continuou sem regular. Porque devido a essas dificuldades. Sim. Na CLT, através do artigo 59A, teve aí, né, a inclusão da escala, no caso, né? 12/36. Aproveita e fala um pouquinho também pra gente desse regime aí de trabalho. Essa, diferente do trabalho intermitente, já havia aplicabilidade para as áreas de saúde, vigilância. É muito comum esse regime de trabalho de 12/36. Mas nós não tínhamos na CLT um artigo específico que tratasse sobre isso. Nós tínhamos o quê? Uma súmula, que é a súmula 444 de 2012, que permitia o trabalho. Mas o que essa súmula dizia? Que era excepcional
essa modalidade. Entendi. Né? Hoje não há essa excepcionalidade e é permitido pactuar 12/36, a jornada 12/36 para diversas áreas. Na prática, nós vemos mais nas áreas de saúde e nas áreas de vigilância. Outro ponto que é muito questionado pelos doutrinadores é a questão da saúde do trabalhador, que trabalha 12 horas seguidas, né? Por exemplo, vocês confiariam em um profissional que está ali 12 horas seguidas trabalhando, sem descanso? Sem descanso. Né? Tem o risco, Sim, principalmente 8 horas, né, já tem aí o descanso previsto, né? Sim. E aí em 12 horas não tem, né? 12 horas não tem, e fica também para a área da saúde, por exemplo, que lida com vida, um risco muito alto, que a maioria dos doutrinadores critica essa permissão legal por isso. Uma coisa interessante que a minha irmã me falou quando eu voltei de viagem, né? Que ela ia viajar junto conosco nessa última viagem que eu fiz. Ela falou, não, porque meu namorado vai trabalhar. Ele trabalhou 48 horas. Nossa. 48 horas, André. Tipo, ele não teve nem tempo de ir em casa tomar banho. Ele banhava lá no hospital mesmo, assim, muito rápido. E eu falei, gente, mas como 48 horas? Não foi nem pra casa, 48 horas. Tipo, ela ia levar comida pra ele. Meu Deus do céu, é difícil. Nós vamos dar continuidade. O raciocínio, né, já não é mais o mesmo. Cansaço físico, né? Sim, mental. E é algo que a CLT e a própria Constituição falam que cabe à empresa prezar pela saúde do trabalhador. É um direito fundamental do trabalho, né, relacionado à relação de trabalho. Então, o que deve ser feito nesses casos? A empresa, ela tem que advertir o trabalhador, né, orientar o trabalhador que ele precisa desse descanso, que ele precisa desse cuidado com a sua mente, com o seu corpo, né? A gente está falando aí de cansaço, mas é o cansaço como um todo, porque não somente o cansaço mental, mas o físico também, né? Quem fica sem dormir muito tempo... eu esses dias tive problema de insônia, tava morrendo de sono e muito cansado. Imagina uma pessoa que trabalha 48 horas. Imagina, complicado. Dando continuidade, vamos falar de um assunto muito legal mesmo, que é algo que eu sempre ouvi falar, que era a hora itinerary, né? Que todo trabalhador que trabalhava um pouco mais longe aí da cidade, local de difícil acesso, geralmente tinha, principalmente quem trabalha aqui no Salou, no Sossego, né? Que tem essas 1 hora, 1h30, 2 horas, até 3 horas de trajeto. Você que nos assiste aí de outras cidades, não estranhe, né? Nós falamos aqui que nós estamos diante de uma realidade diferente, mas porque nós estamos com a maior mina a céu aberto do mundo, aqui na nossa cidade de Parauapebas. E o local é de difícil acesso, né? Então, falar de hora itinerary, como que era o que é hora itinerary, na verdade, né, primeiramente, como que era classificado isso antes da reforma trabalhista e o que aconteceu após isso? A hora itinerary, ela é a regulação, o pagamento pelo tempo em que o trabalhador fica à disposição da empresa no deslocamento para o trabalho, certo? Então, quando isso era pago anteriormente? Quando o local de trabalho era de difícil acesso, né? Era um local de difícil acesso e também não tem transporte público. Havia esse pagamento de um valor, né, para compensar o trabalhador por esse período. Por exemplo, o trabalhador, a jornada de trabalho iniciava às 8 horas da manhã. O trabalhador tem que sair de casa, aqui, por exemplo, 1h30 antes. Bem antes. Meu irmão, eu lembro que ele levantava umas 4 e saía de casa às 5 da manhã, que era no Salou, que é umas 2 horas de trajeto. Dependendo do local, mais distante. Local que 3 horas. E ainda roda dentro da cidade. Dentro da cidade, pegando outras pessoas. Então tem que acordar bem mais cedo. Para compensar esse período, era pago um valor para o trabalhador referente a esse tempo que ele estava ali à disposição. Hoje em dia, né, veio a reforma e tirou esse pagamento. Então, hoje nós não temos mais o pagamento de hora itinerary aos trabalhadores. Nós sabemos o quê? Que aqui na nossa região isso causou um impacto financeiro muito grande, né, tanto para os trabalhadores que ficaram sem a parcela,
quanto para as empresas que deixaram da obrigatoriedade de pagar essa parcela. Entendo. A gente vê que essa reforma trabalhista, né, professora Wellington, de fato, assim, por alguns meios gerou satisfação, né, nos trabalhadores ou no empregador, e por outro lado também, da mesma forma, gerou, no caso, insatisfação. Eu imagino que os trabalhadores, né, ali não ficaram felizes. Sim, sim. E até uma questão de direito adquirido. Como que eu vou tirar agora do trabalhador uma parcela que ele já recebia, por exemplo, quem já trabalhava 10 anos? E aí houve uma compensação pela empresa desse valor que já era pago, foi compensado em outras denominações, mas continua a ser pago. Aqueles que foram contratados a partir da reforma, né, que entrou em vigor em novembro de 2017, já não tem mais o pagamento. Então, para não ter um desequilíbrio, teve também alguns meios em que se segurou o pagamento dessa parcela. Para que esse impacto não fosse tão grande. Isso. Lá. Professora, quando a gente fala aí na insatisfação, né, por esse lado, a gente vê também até esse próximo tema referente aí ao trabalho insalubre, né, das lactantes e das gestantes, foi uma outra também, né, voltada para a insatisfação. Sim. Né, que teve, na verdade, uma grande repercussão, a ponto até de ter alteração, né, nessa Sim. lei aí, nessa reforma de 2017, né? Sim, sim. Então, assim, com essa reforma trabalhista de 2017, as lactantes e as gestantes tiveram, no caso, que voltar, né, por exemplo, ao trabalho, para, mesmo que o local fosse insalubre, desde que, exceto se não tivesse o atestado médico. Isso. A reforma, anteriormente, voltando lá na CLT, dizia o quê? Gestante e lactante devia ser afastada do trabalho, independente do grau de insalubridade, se o trabalho fosse insalubre. Sim. Então, tá gestante, lactante, afasta do trabalho. O que a reforma veio e regulou? Disse o seguinte: a gestante vai ser afastada do trabalho se a insalubridade for em grau máximo. Então, o trabalho é insalubre em grau máximo, afasta. Se for em grau médio e grau mínimo, precisa de um atestado médico dizendo que aquela gestação há necessidade de afastamento do local insalubre, certo? Mas, como vocês sabem, né, isso aí suprimiu o direito da mulher gestante. Foi. Então, gerou questionamento e, posteriormente, veio a ser alterado, né? Voltando ao que era antes do afastamento. E aí, exemplo prático, nós tivemos na pandemia, que veio, né, a MP, que afastou o gestante do trabalho devido ao Covid, ao risco que tinha ao feto, porque aqui nós estamos falando de dois direitos. Nós estamos falando do direito da mulher gestante e estamos resguardando o direito da criança que está sendo ali gerada. Né? Tô falando disso feliz, né? Porque agora eu sou uma gestante. Verdade. Então, falando disso aí, Parabéns. feliz. Mas é um outro tema também que já fica aí para as nossas próximas discussões. Trabalho da mulher, questão do assédio, eu gosto muito de falar sobre isso. Que veio a ser suprimido e, posteriormente, houve a necessidade de alteração. Então, com a alteração, né, a decisão do STF questionando-se a constitucionalidade dessas alterações, hoje nós voltamos ao que era antes. Então, insalubre, afasta a gestante. Então, teve esse... Então, antes era de uma forma, a reforma trabalhista veio, mudou e agora voltou o que era antes. Sim. Legal. Afastamento. Afastamento. Tá vendo? O direito do trabalho é lindo. Tá vendo? Tá bom. Nós vamos seguir esse caminho um pouquinho também. Então, agora já passando para o próximo tema, vamos falar agora de uma coisa que acontecia muito por baixo dos panos. Sim. Acontecia demais por baixo dos panos, que era esse acordo, né, entre o trabalhador e o empregador ali em se tratando da rescisão. Né? Sim. E agora vamos falar como que ficou essa questão. Né? Houve aí uma formalização, agora é legal já fazer isso. Gostaria que tratasse sobre esse assunto, que é tão legal. É aquele famoso, né? Me manda embora que eu devolvo a multa. O que acontecia na prática, né? Veio a regulação com a reforma,
permitindo o quê? Que essa multa fosse quebrada, né, fosse pago aí 20% só, né? Então nós temos a multa do FGTS que é de 40%, nesse caso de rescisão por acordo, ela é de 20%. O trabalhador, ele não saca a integralidade dos depósitos de FGTS, ele só saca 80%. Ele tem, se o aviso prévio for indenizado, ele tem direito a metade do aviso prévio e não recebe seguro-desemprego. Então, as principais diferenças são essas. As demais parcelas são pagas normalmente. Férias, 13º, são pagas normalmente. Então, existe uma limitação. E aí vocês podem perguntar, professora, mas na prática isso é feito? Na prática, hoje é mais ainda, né? Já é uma permissão, então se o empregado não está satisfeito, eu vejo como muito válido, né? O empregado não está satisfeito, a empresa, em contrapartida, não vai segurar aquela pessoa ali de mau grado, mas também vai permitir ou vai considerar os anos trabalhados e vai permitir que o trabalhador ele saque seu FGTS, ele saia, sem que haja aí essa barreira. É porque uma rescisão de contrato é muito caro. Eu não gosto não de eu não vou mentir, é uma coisa que eu não gosto. Rescisão de contrato é caro de pagar. Mas então, só para ver se eu entendi. Com essa nova regulamentação, havendo esse acordo, no caso, o FGTS, aquela multa sobre o FGTS que era paga de 40% para o funcionário, metade, agora no caso 20%. 20%. E quando ele for sacar o total, ele não consegue sacar na íntegra. Não. Saca 80%. 80%. Ok, muito bem. Pelo menos agora veio, né, uma forma de fazer isso de uma forma legal, porque antes era feito muito por baixo dos panos, né? Era. Você falou, né? Olha, me devolve a multa. Me devolve a multa, me manda embora que eu te devolvo a multa, então... Já passou por isso? Com certeza. Já fez isso? Você é empregador? Você é Sim. empregado? Se não passou, já ouviu falar e já viu alguém aí fazendo. Um amigo ali que já fez, né? Professora, então, dando continuidade aqui, que eu falei para a André que eu não ia mais falar dando continuidade, mas a gente ficou falando, com a reforma trabalhista, falando aqui sobre a prevalência do negociado sobre o legislado, é como se esse negociado, né, essa relação entre o patrão ali e o funcionário ganhasse mais força ali, aquele acordo, e diminuísse um pouquinho ali o peso da lei? Com certeza, com certeza. Trouxe mais proximidade. Né? Essa possibilidade do artigo 611-A trouxe mais proximidade para a relação ali entre empresa e o empregado. Pactuar acordo, por exemplo, de banco de horas, certo? Então, isso tudo trouxe uma proximidade maior para a relação. Muito benéfico, muito questionado, né? Muito questionado. Nós temos recente decisão, em junho de 2022, considerando constitucional a prevalência do negociado sobre o legislado, claro, mantendo o impedimento de que esse negociado jamais pode violar direito fundamental do trabalhador. Falar isso. Então, nessa hipótese não tem negócio, certo? Violou direito fundamental do trabalhador, não tem, mantém o que está na lei. Ok? André, sua vez agora. Na Justiça do Trabalho, né, professora, nós temos aí o Instituto que é o jus postulante, que na verdade é a capacidade postulatória, né, da parte ingressar na Justiça do Trabalho, requerendo aí, por exemplo, seus direitos trabalhistas, sem a necessidade ali da figura do advogado, né, Sim. que a gente não encontra isso nas demais justiças, né, então tem essa exceção na Justiça do Trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que é esse jus postulante, né, a forma qual, se é muito usada, até porque a gente já viu que agora, por conta, né, dessa prevalência aí do negociado sobre o legislado, deu também aí folgou mais a Justiça do Trabalho. Não sei, você fala isso pra gente. Não. E gostaria que falasse um pouquinho também sobre a contribuição sindical e a justiça gratuita. Ótimo. Desafogar, nós tivemos digamos assim, essa suspeita no início. Mas acabou que surgiram as discussões, a questão de validade, enfim. Mantém o que nós já tínhamos.
nas discussões judiciais. Mas o juspostulandi, ele é sim muito utilizado, mas eu equiparo ao que nós temos um juizado especial, que também admite, né, o juspostulandi, mas talvez as pessoas prefiram contar com a ajuda de um advogado para que vejam os seus direitos garantidos. Por exemplo, se você trabalha em uma empresa e você não recebe suas verbas rescisórias corretamente, quando você vai sozinho buscar a Justiça do Trabalho, você vai pedir ali o pagamento das suas verbas rescisórias. Mas você não sabe ao certo calcular o que precisa, quanto tempo, né, do contrato, quanto que você recebe de 13º, de férias. Então, muitas pessoas acabam não utilizando porque não tem o conhecimento prático. Alguém que, por exemplo, trabalha no RH, talvez que detenha esse conhecimento prático, tem propriedade para fazer isso sozinho. Então, quanto a isso, não houve alteração significativa com a reforma, nós não tivemos uma alteração significativa, né? Outro ponto que teve foi a questão da gratuidade de justiça, porque a CLT não tratava disso. Nós tivemos aí o CPC, que já trouxe, né, inseriu. Nós tínhamos uma lei que falava sobre isso também, anteriormente. Aplicava-se a justiça gratuita no trabalho com base nessas outras leis. E aí veio a alteração para regulamentar. E aí o que ela dizia? Exigia que o trabalhador ali hipossuficiente, né, o hipossuficiente, comprovasse que ele não tinha recursos para custear a sua demanda. Nós tínhamos um teto, né, a alteração foi com relação a esse teto, que antes era calculado com base no salário mínimo, hoje ele é, na lei, mencionado com base no regime da Previdência Social, e aí até um X valor, R$ 2.600, não precisa de comprovação. Critérios, né? Não é qualquer um, né? Isso, então, isso. Veio para balizar essa questão. A partir desse valor, exigia, né? A lei exige hoje a comprovação da insuficiência de recursos, certo? Então, foi isso que trouxe na questão da gratuidade de justiça, o 790, parágrafo 3º. Professora, quem tem aí justiça gratuita, essa pessoa, como fica a questão do pagamento de honorário de sucumbência? Sim, outra questão também que foi regulada com a reforma, introduziu aí um artigo que determina o pagamento de honorários de sucumbência, né? Aquele que perde a ação tem que pagar para o advogado da parte contrária um percentual sobre aquele valor que foi perdido. E aí, trouxe com isso muitas discussões, porque como que aquele que é beneficiário da justiça gratuita tem condições de pagar para outra parte? Veio como forma de tentar balizar pedidos que eram exorbitantes na Justiça do Trabalho também. Então, às vezes, a pessoa ingressava com a ação e pedia R$1 milhão. Hoje, ela pensa 2 vezes, porque tem os honorários de sucumbência, né? Mas, que já era algo possível, muito comum. Mas, esse artigo 790, parágrafo 4º, posteriormente questionado, porque a determinação do pagamento, certo? Mas ele dizia o quê? Aquele que foi condenado a pagar honorários de sucumbência, não tem condição, vai ficar suspenso. Mas se você for ingressar, ganhou nessa causa, foi ingressar na justiça novamente, a gente já te obriga a recolher. Ou a gente desconta do valor que você tem para receber. Então, você ganhou uma parte, a gente desconta daquela parte os honorários de sucumbência. Pode também fazer parcelamentos? Não, já era descontado do valor que ia receber. Então, aqui nós presenciamos, né, na comarca, já presenciamos casos de que o reclamante, o trabalhador, ingressou com a ação, ganhou, mas o valor que ele ganhou, ele teve que pagar de honorários de sucumbência. Entendi. Nossa, tem que pagar de uma forma ou de outra. E aí, claro, isso foi questionado, certo? E hoje o STF veda essa compensação.
fica suspenso o pagamento e cabe à parte contrária, quem? Os advogados, comprovarem que aquela pessoa tem condições de pagar os honorários de sucumbência. Aí os advogados comprovam, o ônus da prova, nesse caso, é do advogado, de comprovar e exigir o pagamento desses honorários. Então, hoje... Depende do valor ali para valer a pena. Né? Esse tipo de trabalho. Verdade. Referente à contribuição sindical, né? Como era antes da reforma trabalhista de 2017 e como está agora? Antes, essa contribuição ela era obrigatória, então nós víamos aí anualmente aquela contribuição sindical descontada lá no contra-cheque do trabalhador. Hoje, para que haja o desconto, precisa de uma autorização do trabalhador. Então, o trabalhador, ele se filia em um sindicato, né? Ele faz a sua filiação e aí, automaticamente, o sindicato encaminha para a empresa aquela obrigatoriedade do desconto. Então, era algo que era obrigatório e hoje é facultativo. Entendi. Seguindo aqui, vamos falar de uma outra coisa, que acho que meu tema era só algo que era feito de forma informal e que hoje a gente vai falar agora do teletrabalho. Seria o nosso home office de hoje em dia. Em partes, é isso. Que sempre foi utilizado, né? Ou há muito tempo é utilizado em muitos países já, e já era regulamentado. Só que no Brasil era feito meio que de forma informal. Você vai trabalhar de casa hoje em dia. Gostaria que você falasse agora, para finalizar o nosso vídeo, esse último tópico, vou falar sobre o teletrabalho. O teletrabalho é a modalidade de trabalho à distância. Certo? Então, o home office, por exemplo, é um tipo de teletrabalho. Então, eu posso trabalhar de um hotel, do shopping, de uma cafeteria. Estando em viagem, né? Posso trabalhar para o Wellington lá de Londres, me contrata, tá? Pode me mandar para Londres, eu vou. Então, assim, acontece dessa forma, à distância. Esse trabalho já era algo comum na prática, como o Wellington falou, em outros países. No Brasil não era tão aplicado, até porque veio do processo histórico, né, das nossas relações de trabalho, a força, a mão. Então, estar ali presente todos os dias. Parece que para muitas empresas, eu acredito que elas tinham essa visão. Se eu não estiver, né, o olho do dono que engorda o gado. Se eu não estiver ali presente, vendo o meu trabalhador produzir, ele não está produzindo. Tá dando muito certo. Sim. A Covid-19 acaba que deixou essa forma aí de trabalho, né? O teletrabalho bem em evidência, né? Sim. Aconteceu muito com a empresa Google, né? Que, por exemplo, mesmo após a pandemia, os chefes lá, né? As pessoas viram que valeu muito a pena aquele trabalho desenvolvido de casa. E que gera muito... redução de custos, né? Eu posso diminuir o meu espaço físico. Sim, com certeza. Eu não preciso mais de tantos equipamentos no meu local de trabalho, porque o trabalhador consegue fazer isso de qualquer lugar com apenas um computador, um celular. Imagina só o gasto que é para manter uma empresa feita no Google em um espaço físico. E se o foco é no resultado final, apresenta ali, né? O trabalhador apresentando o resultado, né? Com certeza. Então, pronto. Apresentou o resultado. E também tem até como visualizar, eu vi já sobre isso, professora, através até do IPI do computador. O horário trabalhado ali pelo... Existem já aplicativos, inclusive aplicativos que dá para fazer registro de ponto à distância, dá para controlar tudo à distância. Permanece os mesmos requisitos que nós falamos lá no início da relação de emprego, né? Subordinação, a onerosidade, a habitualidade, permanece tudo ali. Mas o trabalhador ele tem essa liberdade de fazer o seu próprio horário, de calcular a sua produção diária. Então, é muito bom, muito válido. E como a Andréa falou, veio a regulação em 2017 e a pandemia possibilitou a aplicação prática disso. Tornou isso possível hoje, graças à pandemia. E hoje, apesar de todas as críticas, nós já inclusive temos, né,
ambientes de trabalho que são totalmente informatizados, que é a questão do metaverso. Sim. Não sei se vocês já ouviram Sim. falar. Falamos recente no vídeo com o Roger, vocês vão assistir daqui a pouco. Isso, então assim, relação de trabalho no metaverso, teletrabalho, aplica lá no metaverso, já é possível. Tem lá já escritórios trabalhando de advocacia, loja, Venda tudo. de terrenos já, Tudo. Tem tudo. Então é uma realidade, tem aplicabilidade sim. Professora, se você disser para nós que só tem benefícios, vocês acham que tem algum malefício, alguma parte ruim? Talvez a falta ali de relação, a convivência, né, no presencial. Né, o tato de estarmos juntos. Isso vai dar muito dinheiro para os psicólogos. Com certeza. E a questão também do direito à desconexão. Né? Você estar ali com o meio de telecomunicação do seu trabalho o tempo todo com você, acaba, muitas vezes, muitas pessoas não têm esse time de desligar, de se desligar. Vai estar ali conferindo o tempo todo, deixa eu ver se tem demanda, deixa eu ver se tem trabalho, ou até mesmo por parte da empresa, não tem certa questão de regulação, de dizer assim, 24 horas o funcionário. Que é 24 horas o trabalhador funcionando ali, dispondo para ele. Então, tudo isso, claro, tem que vir regulamentado lá no contrato de trabalho. Questão dos instrumentos de trabalho, tudo tem que estar regulamentado, como que vai se dar, para não ter nenhum tipo de questionamento posterior e indenização posterior. Né? Cabe à empresa alertar quanto a isso também. Falando lá da saúde e segurança, aqui também cabe à empresa alertar. Olha, tem hora para desligar, então se desligue, se desconecte, não fica aí 24 horas trabalhando, não. Só um pouquinho para trabalhar melhor. Professora, esse daqui foi o nosso último slide, mas eu quero fazer uma pergunta, a senhora vai se sentir à vontade para responder. Mas é algo que me veio à mente somente agora. Gostaria que, se possível, a senhora, que já tem você, que já tem bastante tempo nessa área, olhando assim para a reforma trabalhista como um todo, me diga algo, ou diga para quem está assistindo, né, algo que foi de maior benefício para o trabalhador na reforma trabalhista e um ponto que foi muito positivo para os empregadores, ou seja, para as empresas. Algo que você fala assim, olha, isso aqui foi espetacular para os trabalhadores e isso aqui foi genial para as empresas. Olha, eu sou muito tecnológica, então eu acredito que, para mim, essa questão do teletrabalho foi uma das mais importantes. De que veio a regular assim, de uma forma que possibilitou muito. Então, é benéfico, igual nós falamos, né? Benéfico para as duas partes. Sim. Tem malefício para as duas partes também, porque pode ser que a empresa está cobrando o funcionário ali à distância, talvez ele não dê muita atenção, tem essa dificuldade de manter o relacionamento, de manter a subordinação, de manter a produtividade. Mas eu acredito que essa seja uma das áreas mais importantes da reforma. Para ambos os lados. Para ambos os lados. Perfeito. Professora, então já se passou aí 5 anos, né, da reforma. E se colocar, né, em análise, já se aconteceu muita coisa, né, da reforma para cá. Tanto ali, né, no âmbito da justiça do trabalho, no âmbito tecnológico, geral. A sua experiência, né, que atua aí no ramo do direito trabalhista, o que você acha que pode vir de novo, ou se tem essa possibilidade, sei lá, de uma nova reforma trabalhista? Olha, se discute muito, né, na atualidade essa questão de uma nova reforma. Talvez nós tenhamos, sim, muitas atualizações. Eu acredito que quanto à questão sindical, pode ser que nós tenhamos algumas novidades quanto a essa questão sindical, até pelo forte relacionamento, né, político, envolve política, nós sabemos que tudo isso envolve política. E principalmente com relação a motoristas de aplicativo, entregadores de aplicativo, que está uma discussão muito grande, a questão do reconhecimento. Nós já tivemos notícia, acredito que essa semana, de empresas que estão fechando as entregas, né? Acho que 99 anunciou que ia encerrar as entregas no Brasil
porque estava tendo reconhecimento. Hum. Então, acho que pode vir daí alguma regulação para voltar atrás e considerar essas relações. Poxa, mas é algo tão bom, é tão cômodo ter essas entregas. Mas acaba que para as empresas de entrega sai oneroso, porque aí tem que reconhecer o Se vínculo. tiver o reconhecimento. Uhum. Entendo. A gente paga pouco, não tem como ele remunerar essas pessoas. Gente, o vídeo de hoje, direito do trabalho, é algo Maravilhoso! Maravilhoso! é algo que eu não tenho tanta afinidade, mas ficou um vídeo muito bom, muito esclarecedor, porque eu acho que... É que eu posso falar? Posso, né? A gente não teve esse tema tão trabalhado nos últimos meses, né? Acho que por conta da viagem também, excesso de trabalho, a gente não conseguiu trabalhar muito bem esse tema. E hoje a gente trabalhou de uma forma geral. Ficou um vídeo muito bom, de interesse público. Então é um vídeo não apenas para quem é da área do direito, mas de conhecimento de todos. Quem não trabalha é empregador. De conhecimento geral. Penso que todo mundo tem esse certo interesse, né, por esse tema. Com certeza. Bom, com certeza. Então já aproveita, olha, envia o link aí, tá bom? Pro seu amigo, Eu pra vou sua vir falar- família, nos grupos do Eu vou vir falar WhatsApp. de sucessões, né, da próxima vez, que é Perfeito. a minha outra área, né, de Aí é um- grande Já está paixão. convidada. é um vídeo maravilhoso. Então, Sucessões. assim, a Muito parte bom. que tem mais briga aí também no direito civil é família e sucessões, mas eu adoro sucessões, é uma área minha de Já especialização. está convidada, professora. Então, para não ficar assim também tão maçante, né, para os penalistas aqui, a gente vai falar de morte. Beleza, então vamos. Olha, eu queria muito agradecer, professora, por ter aceitado o nosso Obrigada a convite, vocês. estar aqui. Nossa senhora, essa mulher é fenomenal. Em sala de aula. Um exemplo de Ô, pessoa, gente. de profissionalismo, a gente inspira muito. E Ai, você, vocês vão me fazer professora? chorar. Olha meus hormônios. Além de viu? novinha, bonitinha. Gente do céu, a gente é apaixonado na professora Isabela, vocês não têm ideia. Já pensou passar a tarde de sábado com a gente? Já passa 4 Ah. horas na faculdade. A gente está em Miami, uma hora dessa, curtindo praia. Amém. Gente, então, obrigada por ter ficado também aqui com a gente até o final, tá bom? Olha, põe aí nos comentários os próximos temas que vocês querem que trazemos para vocês. Ok? Falem de sucessões aí. Novas sessões que a gente tá na professora Isabela novamente. Obrigada, Então é meninas. isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau.